Eu acho que o Rio de Janeiro é interessante a gente ver o que está acontecendo, porque afinal a cidade do Rio é a segunda cidade mais populosa do Brasil, o estado do Rio é extremamente importante, foi capital federal a cidade do Rio até 1960, né? E a situação econômica do Rio, eu acho que ela é exemplar para ver o caos da administração pública. Claro que teve alguns problemas econômicos que não dependiam, evidentemente, dos governadores que passaram pelo Rio de Janeiro recentemente, como, por exemplo, a queda dos royalties recebidos pelo Estado, que eram em volume fabuloso, parte deles iam inclusive para as prefeituras e tal. Mas há outras questões muito mais relevantes do que isso que explicam o caos do Rio de Janeiro, que é a péssima gestão econômica. Mas não é só também a péssima gestão, eles não eram só os gestores ruins, eram corruptos. Se tem problemas da gestão Garotinho, que depois foi sucedido pela Rosinha, brincadeira, o Rio já passou por cada uma, a esposa do Garotinho, mas a gestão Sérgio Cabral, eleito e reeleito governador do Rio, foi desastrosa. O envolvimento dele com a Delta, construiu a Delta, que de uma hora para outra se transformou numa das maiores construtoras do Brasil. O dinheiro que ele gastou, que ele recebeu, o anel de R$800 mil, ele como sócio da corrupção, Sérgio Cabral é sócio da corrupção e está escondido, e no meio desse caos veio o Pezão, seu vice-governador, que terminou seu mandato, posteriormente foi eleito reeleito governador lá do Rio de Janeiro, e é uma situação que agora ele fez um pacote absurdo, que não passaria certamente na Assembleia Legislativa. Teve uma série de protestos, agora ele veio com uma nova proposta, que é o chamado Plano B, que ele prevê teto de R$15 mil para aposentados, e uma série de mudanças do pacote original que ele tinha encaminhado à Assembleia Legislativa. A grande questão é que a matemática é matemática, não tem jeito, não dá, o Estado do Rio faliu, não tem condições, não só de honrar a folha de pagamento dos seus funcionários, como para fazer os gastos de custeio, por simples manutenção da máquina estatal e muito menos os recursos para investimento. Agora, como é possível estar ocorrendo tudo isso, que agora isso aflorou de forma evidente, clara, quando recentemente, 3 meses atrás, teve a Olimpíada no Rio de Janeiro e foi dito que ela foi um êxito, um sucesso. A parte dos recursos, sabemos, veio do governo federal, teve a participação da prefeitura, evidentemente, mas e aí, não teve planejamento nenhum, como é que foi possível chegar a uma situação dessa? A pergunta sempre que fica em situações como essa é quem vai pagar a conta. Quem vai pagar essa conta? Não pode transferir, como já está querendo fazer o governo do Rio, por exemplo, a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eles querem federalizar, transferir para o governo federal. Não. Quer dizer que a bomba agora, todos os brasileiros é que vão pagar? O primeiro passo que o Pezão deveria fazer, ele envia as medidas que ele acha que são necessárias para o equilíbrio orçamentário, mas a primeira questão, e ele não vai ter coragem disso, é acionar o Sérgio Cabral. Ele vai fazer isso? O Sérgio Cabral é o seu criador? Quem era o Pezão, politicamente falando, sem Sérgio Cabral? Mas a primeira coisa seria isso, acionar o Sérgio Cabral. Ele tem que ser acionado à justiça. É um dos maiores corruptos da história recente do Brasil. Criou esse caos. Isso é criação fundamentalmente do Sérgio Cabral. Como é que vai acontecer? Não vamos esquecer que foi a Paris, num restaurante que no mínimo é R$10 mil por cabeça que se gasta. Aquele que dançou com guardanapo, fez aquela palhaçada, o que recebeu o anel de R$800 mil. Ele não sabia que a esposa estava ganhando, quem pagou, etc. Depois disse que devolveu o anel. É um sujeito sem caráter, corrupto. Em qualquer país ele estaria condenado a 30 anos de prisão. Na verdade, se tivesse prisão perpétua para corrupto, Sérgio Cabral seria um dos primeiros nessa fila dos que estão vivos agora. E a questão é o seguinte, o que vai acontecer no Rio de Janeiro? Quem é que vai pagar a conta?